Muito do que os nossos pequenos usam na infância reflete diretamente no futuro, principalmente quando falamos do desenvolvimento do corpinho deles. E o calçado é uma dessas escolhas que parecem simples, mas fazem toda a diferença. Você sabia que o calçado ideal precisa ir muito além da estética? Conforto, segurança e tecnologias que acompanham o crescimento anatômico da criança são essenciais para garantir um desenvolvimento saudável. No episódio de hoje do PodClean, vamos conversar com a médica pediatra Cláudia Boutros para entender a fundo a importância de escolher o calçado certo desde os primeiros passos. Olá, eu sou a Bruna e esse é o PodClean, o podcast da Clean. E para essa conversa tão importante, convidamos a doutora Cláudia Boutros, que é pediatra e analista pelo GEP Rio Preto, que vai compartilhar a sua experiência clínica e nos ajudar a entender os impactos que o calçado pode ter na saúde dos pequenos. Cláudia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Bruna, muito obrigada a essa instituição, né, que é a Clean, que tem a questão dos sapatos, né, a importância da ortopedia das crianças. Muito obrigada pelo convite. Doutora Cláudia, eu conheço já a doutora Cláudia, sou uma admiradora do trabalho dela, mas gostaria que você se apresentasse um pouquinho para quem está nos assistindo. Você é pediatra há quanto tempo? Conta um pouquinho da sua experiência. Bom, eu sou pediatra há 35 anos, 36 já, que eu sou pediatra. Eu me formei aqui na FAMERP, eu fiz residência aqui na FAMERP e na Unifesp em São Paulo. E lá na Unifesp eu fiz um monte de especialidades, assim, né? Desde lá eu comecei a estudar psicanálise e pediatria, né? Porque não dá para falar só do corpo do bebê sem pensar a relação mãe-bebê, que é essa que sustenta os bebês, né? Desde que ele nasce ou até antes de nascer, né? Então, essa preocupação com a mãe e o bebê sempre existiu desde o início da minha formação. Depois eu fiz especialização em... Eu gosto de clínica pediátrica, na verdade, mas eu passei pela infectopediatria na Escola Paulista. Eu fiz homeopatia, mas eu não sou homeopata, mas eu tenho uma ideia do que significa ser homeopata. E depois eu vim me especializando e hoje, né, nesses últimos 25 anos, eu estudo clínica com bebês, né, que é a psiquiatria do bebês. E isso tem muito a ver com uma puericultura. A puericultura é uma especialização da pediatria que você vai ver os primeiros tempos de vida da mãe e do bebê. Como é que ele está se desenvolvendo desde aquele comecinho, né? E com essa especialização e com os estudos que né, até hoje eu faço especialização, até hoje eu faço formação pelo GEP, onde eu atendo adultos, mas eu faço então o RIEP, né, que é uma formação de clínica de bebês, né, para ver como é que tá. É uma especialização, é uma formação de 2 anos também em bebês. Fora o que eu já fiz na PUC, medicina e psicanálise de bebês. E hoje eu tenho um projeto que chama Clínica de Bebês, né, que é o projeto Ninho do Bebê. Esse projeto tem 8 anos de existência nessa pegada da integralidade da mãe e do bebê. O bebê não existe sem a mãe, é necessário então que a gente cuide dessa dupla mãe-bebê. Vocês viram que a formação dela não é brincadeira, é uma pediatra que está sempre buscando. A gente vai segurar um pouquinho a conversa do ninho do bebê para uma próxima. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento das crianças. O desenvolvimento motor, postural. Como é que um calçado pode influenciar esse desenvolvimento motor e postural das crianças? Então, eu acho que a gente precisa de entender que o bebê, quando ele nasce, né, ele já nasce com os movimentos que a gente chama de movimentos gerais. Que desde o comecinho a gente começa a perceber se esses movimentos gerais do bebê, que hoje já estão falando de movimentos gerais intraútero, mas existem os movimentos gerais quando o bebê nasce, que você vai vendo se ele está bem ou não. Nesse momento do desenvolvimento muito pequenininho, é importante que o bebê habite o próprio corpo. Para ele habitar o próprio corpo, ele tem que sentir o corpinho dele. Por isso a importância de ficar descalço. Descalço, né? O bebê vai ficando descalço. Tem mãe que adora pôr sapatinho quando nasce.
né? No Rio Preto é quente, pode ficar. Porque é muito sem. fofinho, né, também. É uma delícia. Né? Eu lembro quando meu filho nasceu, ele tinha 20 pares de sapato quando ele nasceu. Eu falava, mas gente, ele não anda, né? Por que ele vai pôr tanto sapato? Mas a gente punha o sapatinho para tirar a fotografia, mas não tem essa importância real, né, quando o bebê nasce. Nesse primeiro tempo de vida, depois de 3 meses, ele precisa ficar no chão e virar de um lado para o outro, e o pezinho tem que ficar descalço, que ele vai fazendo umas garrinhas para um lado, umas garrinhas para o outro, né? Então, esse primeiro ano de vida do bebê é descalço. E quando ele começa a andar, então ele tem que rolar muito. O bebê depois tem que sentar sozinho, não se pode pôr bebê sentado, sem ele estar preparado para estar sentado. Depois ele vai engatinhar, depois ele vai ficar de pé. Ele vai ficar de pé e vai ficar andando para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Em casa vai ficar descalço, na grama, na areia, na terra. Vai para algum evento, vai para um hospital ou vai para uma festinha, tem que pôr sapato no bebê. E esse sapato tem que ser macio. Esses sapatozinhos macios que vocês têm, esse sapatinho gostoso, né? Que a criança vai pôr um sapato macio, né? Para ele entender, perceber, né? Como é que tá o pezinho dele nesse chão. Quando ele começa a andar, ele precisa de um sapato com a sola mais endurecida, né? Uma sola retinha, mais endurecida. A gente está falando de um bebê padrão. Sim. Um bebê que está tudo bem, ele vai precisando de ter esse tipo de sapato. Crianças que têm, às vezes, uma articulação meio frouxa, ele precisa de um sapato que cubra o tornozelo. Tá. É muito legal. As crianças que têm pezinho meio chato, não se fala em pé chato, porque eles estão, né? Mas a gente vai pôr o sapato, é fundamental. A tal da botinha? Eu acho que é tênis, na verdade. É um tênis de cano longo que vai segurar a articulação. Para que ele, estando seguro com a articulação, ele não vira o pezinho. Né? E se ele tem um sapatinho também com a sola bem retinha, que organiza esse tornozelo, ele não vira para um lado e não vira para o outro, porque ele está aprendendo a andar. E aprender a andar e a postura do andar é muito importante, porque isso vai ter alterações muito outras depois, de postura, né? Vai ter alteração de maneiras de correr, de explorar. Então, o desenvolvimento do bebê, assim como a visão, a audição, né? O corpo, a organização postural do bebê, Bruna, é tudo. Porque se eu tenho uma postura errada, eu vou olhar o que eu quero ver errado. Eu vou mastigar errado. E sandalinha? Existem algumas sandalinhas que elas são firmes, que ela pega os dedinhos, o tornozelo bem certinho. Né? Mas tem que ser durinho, tem que ser de um jeito que organiza a pisada do bebê. Organizando a pisada, organiza o corpo. Organiza o corpo, ele enxerga, ele se relaciona, ele vê melhor, ele pode estar aqui, mastiga melhor, não vira a boquinha para o outro, mastigação, né? Então, a postura no desenvolvimento do bebê é tudo. E começa desde a hora que nasce. Olha, foi uma aula já aqui nesse começo. Um sapato, então, inadequado pode afetar isso? Com certeza. Atrasar ou caminhar? Eu acho que dependendo da criança, se é uma criança bem esperta, sabida, que já nasceu sabidona, assim, ela arranca o sapato ruim. Ela já arranca o sapato ruim, ela dá um jeito de ficar descalça. Quando vocês verem alguma criança que não quer pôr sapato de jeito nenhum porque ela está desconfortável. Se é um bebê que é um pouco mais lento, que tem aquela mãe muito sufocante, tem mãe que é muito intrusiva, ele tem porque tem que ficar do jeito que ela quer. Ela ainda não desenvolveu, eu não estou querendo retalhar as mães, porque as mulheres precisam de muita ajuda, às vezes, e ela está fazendo isso porque ela ama o filho, quer que ele fique lindo, bonito, bacana, para ser apresentável, né? Mas o sapato, né, lindo, bonito, bacanão, né? Tudo isso é para o adulto ver, não é para a criança vestir, né? Então, quando a gente quer se mitidar, a gente mostra os filhos da gente mitidado também, todo lindo. Porque é diferente daquela criança que é limpinha, arrumadinha, porque isso não tem condição socioeconômica.
tomado banho, Sim. com sabãozinho de coco mesmo, viu? Sabãozinho de coco, a mãe tá com umas ervinhas para dar um cheirinho, roupinha cheirosinha, limpinha, que ele tá andando com o sapato que ele tem, mas bem confortável, com a sola organizada, que organiza o corpinho dele, esse bebê tá bem. Ele vai ter classe para andar. Aquele que sabe que já chegando. Então, claro que sapato. Olha, gente, põe você um sapato ruim para você ver. Né? Se me pôr com um sapato 15, eu vou cair de cara no chão. Eu não sei andar com esse tipo de sapato que não é confortável. Né? Mas as mulheres vão aos poucos, desde muito pequena, pondo saltinho, saltão, salteco, e algumas se equilibram muito bem, né? Mas é saudável? A gente sabe que não. Então, sapato, desde o começo da vida, é tudo. Porque isso dá postura. Né? Eu não estou aqui puxando o saco da Clean, viu, gente? Mas eu acho que é importante a gente entender, eu estou falando como médica, né? E isso é fundamental. A Maia fala para mim, nossa, mamãe, colocou salto, é porque é um dia especial, hein? Ela já sabe que, opa, para minha mãe colocar salto é um dia especial. Exatamente. Existe algum problema que possa surgir a médio e longo prazo em relação a essa criança que não desenvolveu bem essa base? Claro que sim. Genivarum, mordida cruzada. Gente, olha, mordida cruzada. Nunca imaginei que isso se relacionava. Se você não tem a postura organizada, você vira o corpo, você mastiga errado. Percebe? Você vai ter uma digestão errada, você vai ter refluxo. É um comprometimento global. Então, assim, não é o sapato clean, é o sapato, é o que a criança está vestindo, que precisa de ser de uma maneira que organiza o corpo dela. E isso tem que ter uma maciez, tem que ter uma anatomia, uma organização anatômica, que a criança pode ter essa postura organizada. Ele pode virar, fazer genivarum, ele pode ficar com as costinhas de um lado, escoliose, pode ficar com lordose, pode fazer varum, com as perninhas para frente, com as perninhas para trás. Uma criança, eles nascem com um pouquinho de genivarum, com a perninha meio assim. Por isso que eu adoro sapato ou botinha. Tênis, não precisa de ser, não é botinha daqueles velhos, não, pelo amor de Deus. Tênisinho de cano longo. Se tá meio assim, põe um tênisinho de cano longo, quando você perceber, não fica levando ortopedista com um ano que não vai adiantar nada. Nada. Não vai pôr palmilha, não vai pôr nada. Põe tênis de cano longo ou deixa a criança descalça. Pá, deu. Com 2 anos continua um pouco mais, pé chato, pé plano, aí vai, consulta o ortopedista para ver se precisa desse tênis de cano longo, com uma palmilhazinha um pouquinho específica. Mas, hoje é com 2 anos, antigamente com 4, os ortopedistas pediátricos dizem assim, olha, deixa descalço, põe um tênisinho de cano longo que firma o tornozelo, que ele não vai ficar com o pezinho, com a perninha assim, em varum, nem vai ficar de patinho, né? E nem vai ficar tão plano. Então é isso. Eu acho que o sapato, né? É pé, né? Pé é a base do humano, né? Sem pé, você não vive. Você cai, você tomba. Pé. Eu acabei de ter uma aula aqui sobre sapatos, sobre organização. Do ponto de vista da psicanálise, né? Não precisamos falar que o Édipo, sabe o que é Édipo? Pé para trás, né? Então tem a ver com o pé. Quando você dá com o pé para trás, coisa boa. Interdição, relação, amorosidade. Eu acho que a conversa ia bem mais longe aqui, mas vamos nos ater à questão anatômica. Dos pés. Dos pés. Você quer deixar algum recado para as famílias? Eu acho, o que eu gostaria. Eu queria falar para as mães e para os pais, a gente não precisa de saber tudo. A gente, enquanto mãe, não tem que saber tudo e a gente não sabe. A gente vai errar, é verdade. Né? Ter um pouco de compaixão da gente mesmo. Mas quando a gente está com alguma pulguinha atrás da orelha, que alguma coisa não está bem, procura alguém para te ajudar. Alguma amiga. Não é blogueira, desculpa, viu, Bruna? Porque às vezes tem um monte de gente falando um monte de coisa, muito porcaria. Vê um pediatra bacana que pode te ajudar, né? Alguém que já teve filho, que você percebeu que usou uma botinha, vai lá perguntar. Tem dúvida? Pergunta. Vai atrás, pesquisa, vai num ortopedista, vai num pediatra bacana para te ajudar a entender o que significa isso,
né? O que eu tenho para as mães, para as mulheres, principalmente hoje, que estão muito sozinhas, muito sozinhas. Os casais, né, têm tido os bebês e não têm tido rede que apoia. Então tem as dúvidas, ou fica com dúvida, ou fica fazendo sabe o quê? Patologizando a criança. Ah, tem pé torto. Pé torto você já vai achar que tá para a criança tá. Não, às vezes é uma construção ali que precisa de um bom calçado, né? Ou de uma palmilhazinha ali, né? Ou ficar descalço. Tem que ficar descalço, cara. Nunca fica. Tem que fazer só descalço, na grama, para fazer burungundum. Benjamin aprendeu a andar assim, na grama, na chácara. Né? Então, é isso, né? Eu acho que esse é o recado que eu queria deixar para as mulheres que são mães, né? E as outras mulheres que não são mãe, ajudam as mulheres que são. Porque se em rede de apoio, né, a gente não é ninguém, né? Então, quem não quer ter filho, não precisa não ter. Mas fica de olho em alguém que está tendo. Vai lá fazer uma visita, leva um chazinho, arruma a cozinha dela, né? Lá, estica a cama dela, faz uma comida, leva uma comida. Eu tenho uma amiga... ela é uma psicanalista, assim, ela é bárbara, essa mulher. Eu faço os quibezinhos, assim, que ela gosta, ela guarda os quibes que eu faço para levar para uma amiga dela no final de semana. Esse recado é para séries. Ela é um charme, um luxo. Ela leva uma comida que ela faz, que ela acha que é gostoso, para amiga dela, que está precisando, que está meio dodói, né? Mas tudo ela dá um pratinho de comida. Uma mulher que está com um bebê pequeno, com criança pequena, que está com os cabelos tudo para cima, né? Recebeu um quibezinho assado, recheado, gostoso. Já pensou? Não é só a comida, é o carinho, né? Isso, é um abraço. Quando você vai levar qualquer coisa, uma canja lá, sabe? Que às vezes você gosta, ela não, mas você leva uma canja só de levar, Bruna. Só de levar, a pessoa já vai ficar umas laranjas. De preferência descascada, se tem bebê pequeno, viu, gente? Leva descascada. Ou uma outra dica é: vem aqui no podcast da Clean, vem receber informação de qualidade, de profissionais sérios, que a gente só traz profissionais sérios, de qualidade, empáticos. Ai, obrigada. O desenvolvimento saudável das crianças começa pelos detalhes, e o calçado é um deles. Ficar atento à escolha do calçado certo é uma forma de cuidado que acompanha os pequenos por toda a vida. Cláudia, muito obrigada por essa conversa. Eu que agradeço a oportunidade. E você que está aqui com a gente, obrigada pela escuta, pela confiança e mais um episódio do Pod Clean. Até a próxima!